Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, ó Pai, eu quero apresentar a Ti a vida de cada ofertante, de cada um, Senhor, que vai estar, ó Deus, abençoando a Tua obra, a Tua casa. Que o Senhor possa prosperar a vida, prosperar, Senhor, o trabalho, nunca deixando, Senhor, faltar nada, porque a Tua palavra nos ensina que quando nós confiamos no Senhor, o Senhor provê todas as coisas, como foi falado e foi cantado aqui nessa noite. Que possamos, Senhor, ser gratos a Ti. Não é uma oferta, Senhor, de qualquer maneira, mas é uma oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa e adorarmos a Ti, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ir ofertando. Amém. Glória a Deus. E você pode se assentar, amém? Cadê o Gabriel? Vem cá, filho, tocar aqui, que você não pode largar esse teclado, não. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 17. Atos 17, esse é um texto a qual é um dos textos que eu mais gosto, né, na Bíblia. É um texto maravilhoso, onde Atos, se eu não me engano, foi o primeiro livro que eu concluí na minha leitura. E quando eu cheguei aqui nesse texto, me chamou muito a atenção, né? Me chamou muito a atenção. E toda vez que eu lembro de Deus, que eu começo a orar, falar com Deus, eu lembro desse texto. É um texto muito edificante para a minha vida. Atos 17, a partir do versículo 22, nós vamos estar lendo, tá? Que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, e pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Só até aqui, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus neste momento? Todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de falar um pouquinho do amor dele, Deus sempre me dá algo daquilo que eu tenho vivido com ele, né? As experiências que eu tenho passado com ele. E por fazer parte do ministério de louvor, a ministração da palavra é algo que eu quero muito me dedicar mais, e assim, quando chegar o tempo de Deus, Ele escancarar mais as portas. Mas quando todas as vezes que Deus fala alguma coisa assim com o Maicon, comigo, por mais que vai demorar, mas eu sei que está chegando o dia de Deus me usar na área da palavra. E com as últimas ministrações que vem tendo aqui na nossa congregação,
Deus só foi confirmando isso no meu coração. Através da pastora Lídia, quarta-feira retrasada, ela falou sobre o Espírito Santo. O nosso irmão Flor, que a gente chama de Flor, né, Rodrigo, ele falou um pouquinho aqui sobre a maneira quando nós enxergamos alguém à primeira vista e nós deduzimos quem é pelo que nós vemos, né? E ali Deus só foi confirmando aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E nas lutas do dia a dia, nas nossas provações do dia a dia, quem é que não indaga a Deus quando está passando por algo difícil, não é verdade, Maicon? O Maicon falou sobre as provas que ele passou, as lutas que ele passou. E nesse momento, por mais que nós confiamos em Deus, nós indagamos a Deus sempre o porquê que Ele permite aqui. Porque nós somos como seres humanos, ninguém quer passar por prova. A gente não quer passar pelo vale. Nós não queremos isso para as nossas vidas. Principalmente, Jonas, porque quando nós nos deparamos por sermos cristãos, aí a gente fala, não, eu sou filho de Deus, eu não mereço e nem quero passar por isso. Mas é aí que por nós sermos cristãos é que nós vamos passar mesmo pelo vale. E foi no meio dessas turbulências que, conversando com Deus, Deus falou assim para mim, quem sou eu para você? Você indaga tanto, você pergunta tanto, você bate tanto na porta, mas quem sou eu para você? E foi a partir daí que Deus falou, a partir do momento que você entende quem sou eu para você, você sabe quem você é. Foi isso que Deus falou para mim. E eu falei para Deus, Senhor, a gente vive dentro da igreja, a gente vive no meio de gente crente o tempo inteiro, mas a gente se perde no meio da coisa e esquece que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. E foi a partir daí que eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu preciso conhecer mais o Senhor. E aqui nessa palavra, Paulo, ele chega na cidade de Atenas, e Atenas é uma cidade totalmente idólatra. Chegam a dizer que em Atenas existiam mais deuses do que os próprios homens, de tanto deuses que havia naquela cidade. E a palavra de Deus diz que, por ser uma cidade muito idólatra, o que mais chamava a atenção daquele povo era o que chegava de novidade. O que chegava de novidade naquilo, eles queriam, porque isso trazia um benefício financeiro para a cidade de Atenas. E aconteceu de Paulo estar falando de Jesus, porque se tinha uma coisa que não saía da boca de Paulo, era ele falar de Jesus. E Paulo, quando ele chega naquela cidade, que ele entra, ele vê uma cidade tomada por estátuas, tomada por deuses. Mas tem algo que chama a atenção de Paulo quando ele entra na cidade. Existia altar para todos os deuses e todos os deuses tinham nome. Mas existia um altar, aonde nesse altar estava escrito, ao Deus desconhecido. Ou seja, todos os altares, todas as estátuas tinham nome, mas tinha um altar que ele não tinha um nome. E eu disse uma vez aqui sobre a história, que conta essa história, que não chovia há muito tempo e as pessoas morriam, e eles chamaram um homem para que aquele homem pudesse fazer um milagre. E naquele momento, ele pegou umas ovelhinhas e falou para as ovelhinhas, aonde vocês pararem, será o altar do Deus Todo-Poderoso. E diz a história que as ovelhinhas rodearam todo o campo, e quando eles pararam naquele lugar, foi dito que ali seria o altar do Deus Todo-Poderoso. Então Paulo,
ele chega na cidade de Atenas, falando de um Deus, e eles querendo mais dinheiro, pegaram Paulo e levaram Paulo, para Paulo falar quem era esse. E a Bíblia fala que Paulo, ele confronta aqueles homens atenienses, e ele diz: eu vi um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido, pois vocês honram um Deus que vocês nem sabem quem é, mas eu vos digo quem é esse Deus. E Paulo começa a falar, ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Paulo começa a falar quem é Deus desde o início de tudo o que Deus tinha feito. Mas não é nesse sentido que eu quero falar de Paulo. Mas eu quero que você olhe para você hoje e pergunte: quem é Deus para mim? Quem realmente é Deus para mim? Porque a partir do momento que eu entendo quem é Deus para mim, eu consigo entender quem realmente eu sou. E como conhecer Deus muito mais além? Fala comigo, relacionamento. Você, tem uns doidos por aí hoje, né, Michael? Se para você casar, você casa com o primeiro que aparecer na porta ali, entrou e papum, quero casar com você? Tem algum doido aqui? Tem alguém que se apresentar para você e falar assim: eu não tenho casa, eu quero morar na sua casa hoje. Você enfia dentro da sua casa hoje? Por que você não faz isso? Fala para mim. Por quê? Porque você não conhece. Você não sabe. Eu digo que eu estou 16 anos casada e não sei 100% quem é Naldinho. E te garanto que ele também não sabe de 100% quem sou eu. É todo dia uma surpresa. Não é? Mas quando você sabe quem é o seu esposo e a sua esposa, você vai fazer aquilo que desagrada a ele? Você não vai fazer. Tem coisas que eu sei que se eu tomar partido, se tem palavra, irmão, é palavra. Que se você lançar aquela palavra é um gatilho, aí você pode ter certeza que a confusão está certa dentro de casa. Às vezes só de você olhar, quando o marido ou a esposa olha diferente, você sabe, tem alguma coisa que não está certa aí. Não está certa. Esses dias o Naldinho, como ele já falou para vocês aqui, na quarta-feira, eu tenho que estar 7 horas aqui na igreja, e ele já chega em casa, Keren, eu vou de moto, você vai de carro, tá tudo certo. E um dia ele resolveu que ele vinha de carro comigo. E ele chegou estressado, irmão, não sei o que aconteceu naquela firma dele, que ele chegou estressado. E eu estava pronta. Aí ele: que hora que você vai para a igreja hoje? Já perguntou assim. Eu falei: ué, horário de sempre, 7 horas. Mas eu vou tomar café, eu vou tomar banho, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: sei, amor, mas é 7 horas. Mas se não der tempo... Já fechei a cara para ele. Falei: o abençoado sabe que eu saio 7 horas de casa. Aí eu queria retrucar. Mas se eu retrucasse, eu ia perder a benção, né? Que a gente já chega aqui, a pessoa ministrando, abençoada aqui, o louvor, e por dentro o negócio está pegando fogo. Já entrei para o banheiro brava, irmãos. Já cheguei e falei assim: ué, ele não sabe que eu tenho que estar 7 horas na igreja? Por que hoje o abençoado tinha que chegar? E justamente nessa época que está só eu e a Vivi, por enquanto, aqui. Só que ele conhece a esposa que ele tem. Ele percebeu que eu entrei meio estressada para o banheiro. Ele me estressou, irmão. Não estressa, homem, não estressa? Não estressa, não? Homem estressa. Quando eu saí do banheiro, eu saí revoltada. Já saí arruda. E ele já estava normal. Então, amor, que não sei o quê. Eu falei: não, meu Deus do céu. O homem fala, me irrita e finge que nada aconteceu.
E aí eu saí do banheiro arrumando e ele... Então, amor, e assim, mulher, quando fica brava, o bico dela só falta chegar lá na porta. E eu brava aqui. Ele, amor, eu tive uma ideia. E eu aqui. Falei, que ideia? Então, porque ele busca meu filho na escola, né? E ele falou assim, já tive uma ideia. Quando eu chegar, já está pronto. Você busca o Cauã na escola. Eu chego em casa, tomo café, que é rapidinho. Quando você voltar, arrumo o Cauã e nós vamos para a igreja. Né? Eu falei, e precisava fazer aquele escândalo todo, senhor Naldinho? Por que você não explicou isso antes? Será que você não entendia isso antes? Então a gente vai criando um relacionamento, porque você começa a entender e a compreender quem está do seu lado. Então não tem como nós vivermos uma vida tranquila sem saber quem está do nosso lado. E assim é a nossa vida com Deus. Como eu te perguntei para você, quem é Deus para você? Entenda de você compreender quem Ele é. Porque Ele é imutável. Ah, Deus é isso para mim, Deus é aquilo, mas não muda a essência dele. Não muda quem Ele é. Independente do que você acha que Deus possa ser, não muda quem Deus é. Ele continua sendo o mesmo Deus. De como você ver Deus pode mudar a sua vida com Ele. O fato de como você vive com Deus pode mudar dentro de você. E não é uma mudança física. É uma mudança de dentro para fora. A palavra de Deus, ela nos demonstra vários homens que tiveram um relacionamento íntimo com Deus. E através desse relacionamento íntimo, a gente consegue compreender mais ou menos quem era Deus para aquele personagem bíblico. Nós vemos Moisés. Moisés, um homem que foi criado fora daquilo da sua realidade. Hebreu, mas foi criado como egípcio. E ele cresceu sem saber quem era Deus. Um certo dia, Moisés está no Monte Horebe. E a sarça começou a arder. E Deus chama Moisés. E a sarça ardia, mas ela não se consumia. E ali Deus mostra o propósito dele na vida de Moisés. E quando Deus fala para Moisés, você vai voltar lá no Egito e vai libertar aquele povo. E aí Moisés falou, como que eu vou chegar lá e vou libertar aquele povo e tirando da terra do Egito? Deus simplesmente falou, você vai dizer que o eu sou te enviou. Então Deus ele se apresenta para Moisés como o grande eu sou. E através dessa sobrenatural de Deus, Deus tira o povo do Egito. Então Deus ele se apresenta para nós de várias formas. Na teologia, não tem como, biblicamente, você definir Deus. Não tem como definir Deus. Porque Deus é um ser sobrenatural. E se eu consigo definir alguém, eu digo que ele é limitado. Se eu definir Deus, quem é Deus, eu estou dizendo que ele é um Deus limitado. Mas a Bíblia me ensina que ele é um ser sobrenatural. Ele é ilimitado, ele pode fazer todas as coisas acontecerem. Então nós não podemos definir Deus. Porque foi Deus quem nos definiu. Foi Deus quem disse quem era você, foi Deus quem disse quem era eu. Mas Deus, com tudo que Ele faz por mim e por você, algum significado importante Ele tem na sua vida. E sabe o que tem acontecido nesses últimos dias?
nós temos perdido essa essência do que verdadeiramente Deus é. Mas lembre-se que o fato de você e eu perdermos essa essência não muda quem Ele é. Ele continua no mesmo lugar, no trono dele, dominando todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz em Salmos que os céus proclamam a sua glória. E a terra, o firmamento das obras das suas mãos. Então Deus, Ele não muda. Ele é o seu Deus, o Todo-Poderoso. É o Deus que hoje te deu saúde, te fez levantar para trabalhar, para ter forças para estar aqui. Então para Moisés, Deus foi libertador. É tanto que Moisés faz um cântico e fala: Ele é o meu libertador, Ele é o meu rochedo, porque Ele tirou o povo do Egito. Fez passar o povo em terra seca, abriu o mar. Ele é o meu libertador. Quando você chega em Daniel, quem é Deus para Daniel? Daniel, um homem de Deus, que foi colocado num palácio. Um homem que não se rendeu aos manjares do rei. Um homem que obedeceu a Deus. E ele foi lançado aonde? Na cova dos leões. E quando o rei Dário no outro dia foi ver o que tinha acontecido com Daniel, intacto. Dentro de uma cova. Quando ele abre as portas, onde está Daniel? Intacto. Sabe o que é isso? Daniel não temeu porque ele sabia quem era Deus para ele. Ele sabia que a partir do momento que lançassem ele numa cova de leões, seja de leão, de jacaré, seja o que for, Deus estava com Daniel. Você sabe, você tem certeza do que Deus é para você? E a palavra de Deus diz de Davi, como foi pregado a semana passada aqui sobre a vida de Davi. Quem foi Deus para Davi? Quem foi Deus para Davi? Nunca perdeu uma guerra. Em todas as guerras que Davi foi, Deus venceu com Davi todas as guerras, porque Davi, como ele disse para o gigante Golias, você pode vir para mim com a sua espada, você pode vir com o que você quiser, mas eu vou até você em nome do Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os aspectos, eu não temo nada. Eu não temo nada. Quem era Deus para Ana? Uma mulher que não gerava filhos. Uma mulher que sofria, porque ela não podia gerar e o seu desejo era gerar dentro dela. E um dia, ela sofrendo, falando com Deus, na sua sinceridade, ela falou: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim, Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor lembrou de Ana. E Ana concebeu e teve o filho Samuel. E ela falou: ele se chamará Samuel, porque eu tenho pedido e Deus me concebeu. Então, para Ana, Deus era aquele que da estéril fazia mãe de filhos. Olha para o seu irmão e fala: Deus é o Deus do impossível. Então, por que você está se lamentando? Por que você está se lamentando? Quando nós temos o pleno conhecimento de quem é Deus para nós, nada pode nos abalar. Mas você entende que a partir desse momento que eles vivem o milagre de Deus, vocês acham que viver o milagre da noite para o dia? Não. É necessário nós criarmos relacionamento com Deus. Foi como eu disse para você. Eu te perguntei, se hoje aparecer alguém do nada e falar: eu vou dormir na sua casa, você deixa dormir na sua casa? Você não sabe nem quem é, você vai enfiar lá dentro da sua casa?
Mas quanto mais intimidade eu tenho, mais eu conheço. É duas ou uma. Ou você conhece bem e fala, é um amor de pessoa, pode entrar. Ou você conhece bem e fala, é filho do Satanás, pode sair. Porque você vai conhecer verdadeiramente quem é a pessoa. Então é a mesma coisa com Deus. Nós devemos criar um relacionamento com Deus. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu sei dizer quem é Deus para mim. Paulo, quando ele chega em Atenas, ele fala para os atenienses: vocês honram um Deus que vocês não conhecem, mas eu sei quem é esse Deus. Eu sei que esse Deus pode fazer infinitamente mais. Certa vez, Jesus está com seus discípulos. E Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem quem eu sou? O que falam por aí, quem sou eu? E os discípulos falam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou até mesmo profeta. E Jesus olha para eles e pergunta, mas para vocês, quem sou eu? Jesus pergunta para os seus discípulos, mas eles dizem isso, mas e para vocês? Quem eu sou? Pedro olha para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra de Deus diz que Jesus olha para ele e fala, foi Deus que te revelou, Simão. Mas a partir de agora, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E nesse momento que, quando eu li esse texto, bateu mais forte ainda, que quando eu sei quem é Deus para mim, vai dizer muito daquilo que eu sou também. Porque quem é a pedra que a igreja está edificada? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele chama Simão de Pedro. E que significa Pedro? Fagulho de pedra. Então Jesus é a pedra fundamental. E Pedro é o fagulho da rocha. Então a partir do momento que você entende que Deus é o Todo-Poderoso, nas suas mãos você também tem poder para fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A partir do momento que você entende que o Deus que você serve pode fazer infinitamente mais, você também tem poder para fazer as coisas acontecer. Porque o que habita em você não foi feito por mãos de homens, mas foi o Todo-Criador, o autor e consumador da nossa fé. E Deus, ele tem tratado muito isso com a igreja. Porque as pessoas hoje, elas têm se perdido no meio do caminho. Porque elas têm perdido a essência. Porque nós somos birrentos. Se Deus não faz conforme eu quero, eu também não quero. Se Deus não faz conforme eu peço, então não precisa nem Deus fazer. Se Deus não salva como eu quero que Ele salve, então nem precisa. Porque a gente quer que Deus faça as coisas da nossa maneira. Agora, a maneira de Deus, ela é perfeita. A maneira que Deus faz não tem vírgula. A maneira que Deus faz é uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. As nossas lutas, as nossas provações, as nossas percas, tudo aquilo que parece ser de negativo, se nós tivermos sabedoria, é um impulsionamento para que a vitória de Deus chegue em nossas vidas. Essa prova que você passa, essa luta que você passa, tudo isso que você está passando, por que eu estou passando? Nós temos sempre aquela visão. Quer conhecer um amigo de verdade? Conhece na hora do quê? Da aprovação. Não é isso? Porque na hora da bonança, está todo mundo te abraçando. Na hora que você tem muito, está todo mundo do seu lado. Mas na hora da dificuldade, dificilmente você acha alguém para passar dificuldade com você.
E porque nós vivemos sempre nessa luta, nessa prova, parece que estamos perdendo todos os dias. Porque quanto mais luta eu tenho, mais intimidade com Deus eu tenho também. Porque a sua aprovação te faz estar mais perto de Deus. A sua luta, ela te faz enxergar o que deu o impossível mais próximo ainda. Porque os nossos olhos carnais, ela só enxerga o que está aqui, ó, limitado. Mas quando eu abro os meus olhos espirituais, eu consigo enxergar além daquilo que a terra pode mostrar, do que eu vivo. Então, nós reclamamos das provações, mas tem crente, irmão, que para orar, tem que viver na luta. Tem pessoas que para ver o milagre de Deus, tem que viver a prova. Quando Marta e Maria perderam a Lázaro, elas falaram o que para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus olha para Marta e fala, se você crer, você vai ver o quê? A glória de Deus. Então é necessário, muitas das vezes, nós perdemos para poder ver a glória de Deus em nossas vidas. Às vezes é necessário nós olharmos para trás e ver tudo que Deus nos proporcionou. Porque a gente só quer olhar para frente e achar que o milagre tem que estar... Meu querido, tudo nessa vida, para conquistar é uma luta. Nada vem de mão beijada. Tudo que a gente precisa ter, é preciso lutar para ter. E como diz a palavra de Deus, o céu também é tomado à força. O céu é uma conquista diária. O céu é uma conquista todos os dias. Eu tenho que lutar para poder entender que para mim chegar lá, a luta aqui é constante, porque a palavra de Deus diz que as lutas deste mundo não são nem comparadas com a glória que há de ser revelada no céu para mim e para você. Então essa prova que você está vivendo, você já perguntou para Deus qual é a estratégia que você precisa manter ou ter para vencer essa provação e entender que Deus está no controle de todas as coisas? Porque quando eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas, eu não preciso tirar o controle da mão de Deus. Porque como eu quero que, se Deus marcou para meia-noite acontecer, eu quero que aconteça às 10. E se não acontecer às 10, às 11, eu quero tirar o controle da mão de Deus e falar, Senhor, já que o Senhor não fez, é do jeito aqui, vou fazer aqui porque está demorando para mim. Mas quando nós deixamos Deus no controle de todas as coisas, tudo começa a fluir. Estavam os seus discípulos no barquinho e começou uma tempestade, e o barco balançava para lá e balançava para cá. E onde estava Jesus? Na proa do barco descansando. E o barco ia para a direita, ia para a esquerda, e aquela tempestade, e os discípulos desesperados. Mas onde estava Jesus? Descansando na proa do barco. E os discípulos acordaram Jesus. E quando Jesus olha, ele pega e fala, aquieta-te, vento. Aquieta-te, mar. E se acalmaram. E os discípulos perguntam, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu querido, quando você entende quem está na proa do barco, você não tem medo do que vai vir. Quando você entende que Jesus está ali descansando, e você entende quem é Deus na sua vida, Deus pode fazer infinitamente mais. E uma coisa interessante é que Paulo, ele fala para aqueles atenienses, para aqueles homens, que está no versículo 28. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos.
Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nem nessa cadeira você estava sentado. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Agora, neste momento, eu quero que... Eu não sei quantos milagres que você viveu. Eu não sei quantos impossíveis na sua vida que Deus se fez tornar possível. Mas pega esse momento, tenta lembrar um momento em que você viu a mão de Deus sobre a sua vida. Tenta lembrar o momento que você pediu socorro e Deus, Ele te atendeu. Você consegue puxar isso na memória? Aquele momento que você gritou, socorro Deus! Aonde está Deus neste momento? Aí Deus veio e te deu a resposta, Andréia. Sabe aquele momento que você olhou todo ao seu redor e não tinha ninguém? Parecia que a morte estava próxima, mas a mão de Deus te resgatou. Lembra desse momento? Será que esse momento não teve importância para você? Para hoje nós queremos colocar Deus na parede e achar que Deus tem que fazer da nossa maneira as coisas? Será que tudo aquilo que Deus fez na sua vida, que você orou? Ana, ela orou por um filho. Não foi no tempo de Ana, mas no tempo de Deus, Deus lembrou de Ana. E aí a gente, porque Deus não faz da nossa maneira, a gente pega Deus e põe Deus na parede e fala, Senhor, quantas vezes eu vou ter que clamar e o Senhor não vai me ouvir? A gente tem fé ou não tem fé que Deus pode fazer? Como foi dito, você vive por vista ou você vive por fé? Você vive pelo que as pessoas falam quem você é? Ou você vive por aquilo que Deus falou que você é? Você vive por aquilo que as pessoas te chamam? Ou você vive por aquilo que Deus te chamou? O seu ministério não está baseado em homens. O seu chamado não está baseado na terra. O seu ministério está baseado em Deus. O seu chamado foi Deus quem chamou Jeremias. Chamado por Deus. Ele disse, Deus, eu não. Eu sou apenas uma criança. Deus disse, Jeremias, não digas que és apenas uma criança. Porque mesmo antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu sabia quem você era. Porque foi eu que te formei com as minhas próprias mãos. Jeremias foi chamado. Chegou um tempo do seu ministério que Jeremias quis parar, porque o povo não queria ouvir o que Deus tinha para aquele povo. E Jeremias falou, eu tentei parar. Eu tentei parar de todas as formas. Mas eu descobri que dentro de mim ardia uma chama incessante e eu não podia parar. Sabe por quê? Porque quando eu tenho certeza de quem me chamou, eu confio. E é como disse Deus, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Já pensou se Deus mandar você largar todo mundo hoje e falar, vai para tal lugar? Não tem que crer muito em Deus, irmão, para ouvir a voz dele e ir. Você abandonar emprego, abandonar tudo para ir viver a vontade de Deus. Tem que viver o sobrenatural de Deus. Você largar tudo e dizer sim para Deus. Você tem que entender quem verdadeiramente Deus é na sua vida. E sabe por que eu sou grata a Deus? Eu escuto muito isso e esse ano de 2023 eu vou me policiar em algumas coisas na minha vida. Eu amo estar na casa de Deus. Só de saber que eu venho para cá é uma alegria imensa em minha vida. Na quarta-feira passada eu estava muito cansada. A gente que trabalha com salão
de beleza no final do ano, irmão do céu. Nem o chassi do grilo funciona mais. Nada funciona. Na quarta-feira passada eu estava só pela misericórdia. Eu vi uma luz, o pastor Renato chegando no meu portão. Falei, glória. Falei, pastorzão, segura as pontas lá hoje, pastor, que eu não estou boa para ir para a igreja hoje, não. E ele subiu, conversou com a minha, comeu um ovinho frito com arroz. E aí, quando ele desceu, eu falei, paz, pastor. Ele, paz, varoa, 7h30 te espero na igreja. Falei, meu, ele não entendeu que eu tô só bagaço? Irmão, chegou na hora de vir para o culto, sangue de Jesus. Eu cheguei aqui, né, Vivi? Falei, Vivi do céu, não estou aguentando, não estou nem enxergando a hora mais. Eu estou meio aqui abobalhado. Porque o corpo estava pedindo cama. Né, Li? Sabe como que é final de ano pra gente? Puxa daqui, estica de lá e faz aquela sua encravada que só Jesus na causa. Mas quando, foi igual o pastor Renato falou hoje na ministração do louvor, quando eu entro por aquelas portas e eu entendo que eu vim para adorar, circunstância, não importa o cansaço, não importa a dor no corpo, não importa mais nada. Nada. Mas como mas os que esperam no Senhor renovarão. Mas os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Porque eu entendo, irmãos, que mesmo cansada, corpo destruído, que eu entendo que eu vou adorar o Deus, o autor da vida. Eu entendo que nada pode parar e abalar a minha fé. Quem é que não chora todo dia por causa da luta? Quem é, meu querido, que mulheres que vão para a igreja todos os dias e choram pela salvação do marido e parece que Deus não salva? Mães que clamam pelos seus filhos e parece que Deus não faz. Mas nunca deixou de buscar a presença de Deus, porque sabe quem é o Deus que ele serve. Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele fala, as aflições são grandes, mas eu sei em quem eu tenho crido. Jó, segundo a palavra de Deus, um homem temente. Segundo a palavra de Deus, Jó era um homem, vamos dizer que segundo o coração de Deus. Tinha necessidade de Jó passar, Ieda, por tudo aquilo? Segundo a palavra de Deus fala que ele era? Mas Jó passou. Mas quando chega lá no capítulo 42, ele fala, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Porque antigamente eu só ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem, com o Senhor eu caminho lado a lado. Quando eu entendo quem Deus é para mim, nada pode abalar a minha fé. Paulo, um homem que, segundo a Coríntios, ele fala de tudo que ele passou. Irmão, o homem passou um bocado para poder pregar o evangelho de Deus. Foi açoitado, quase morre afogado, apanhou até o tutano, ficou pelado, passou frio, passou fome, ele passou por diversas coisas. Aí Paulo, ele entende, quando Jesus olha para ele e fala, Paulo, você pode passar por tudo isso, mas a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí lá em Filipenses, Paulo fala, eu sei estar abatido, eu sei passar pela fome, eu sei ter abundância, eu sei passar por tudo isso, mas eu também sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê, irmãos? Ele ficou nu, foi abatido, ele apanhou, ele sofreu, mas ele sabia que Deus estava com ele em todas as circunstâncias. Qual é a sua dor que você carrega hoje? Qual é a luta? Dentro desse coração, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos o altar de Deus. Apresentai-vos a Deus como um sacrifício vivo.
entregando a Ele um culto racional. Dentro desse altar, você sabe quem Deus é ou você honra um Deus que você não sabe nem quem é? É fácil, Ju, você ter tudo e de repente perder tudo e ter que começar do zero. Não é fácil. Não é fácil. É fácil, ô Lucilene, abrir mão das coisas do mundo que parece que é mais maravilhoso do que aqui. Não é fácil, mas quando você entende quem te resgatou, você se rende aos pés dele e fala: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Nós estamos entrando no ano de 2023 com o propósito de aprendermos mais sobre a oração. E eu falei com você sobre criar intimidade. Eu só consigo entender, para mim, quem Deus é, se eu tiver uma intimidade profunda com Ele. Se eu não tiver intimidade com Deus, Ele é apenas um Deus. Mas isso não muda quem Ele é. Mas pode mudar quem é você por dentro. Como quando o Maicon falou aqui, o pastor Renato, eu falei: Senhor, é só confirmação daquilo que o Senhor falou comigo. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe por que você está aqui dentro dessa igreja? Você sabe quem foi que te chamou? Às vezes não. Porque muitos, se soubessem quem foi que chamou, não estaria sentado numa cadeira, esperando as coisas acontecer, não. Como hoje eu vi uma postagem do Jonas, as pessoas querem colocar a culpa na igreja, as pessoas querem colocar a culpa na Bíblia, mas ela não entende que ela é o único culpado do que está acontecendo na vida dela, que ela precisa renunciar para viver uma vida digna com Deus. Nós não entendemos isso, que para mim ter minha salvação é preciso renunciar o pecado. É preciso renunciar uma vida lá atrás para viver uma vida com Deus daqui para frente. Como diz o salmista, quando perguntarem: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Fique de pé neste momento. Quando te perguntarem aonde está o teu Deus, a Bíblia fala que, Isaías fala, que o céu é o trono dele e a terra é o descanso dos seus pés. Deus, ele nunca saiu do lugar. Ele continua no trono, no controle de todas as coisas. Tá todo mundo com internet aí? Quem não tem internet? Quem está com celular, levanta a mão no celular aí. Todo mundo hoje em dia tem internet, né, irmão? Entra na live do culto da igreja. Entra na live da igreja aí, rapidinho. Quem está com seu celular, até eu vou entrar aqui. Lembra que eu falei com você? Lembra que eu falei para você? Pega lá no fundo o maior milagre que Deus fez na sua vida. E isso te fez ter a certeza de servir esse Deus? Vocês estão aí na live? Agora você vai pôr no seu comentário: quem é Deus para você? Coloca aí: Deus é para mim, e você coloca o que Ele é para você. Pode colocar. Vamos trabalhar um pouquinho nessa live aí hoje. Coloca: Deus é para mim, e coloca aí. Até eu vou colocar aqui na minha live também. E você que está assistindo aí com a gente, coloca também: quem é Deus para você? Coloca: Deus é para mim. Glória a Deus, Deus é o meu refúgio, aleluia. Deus é para mim, Deus de milagre, cura e libertação. Isso, declaro que Deus é para você neste momento, pode declarar. Aleluia. Deus é para mim minha força.
Olha a live, 21 pessoas e nós aqui lá na live também. Glória a Deus e aleluia. Deus é Deus de transformação. Deus é o ar que eu respiro, meu Redentor, Salvador, Mestre, refúgio e fortaleza. Deus é a minha fortaleza. Deus é para mim tudo. Deus é meu Altíssimo. O que Deus é para você? Coloca aí na live. Aleluia. Eu coloquei para mim que Deus é o autor da vida. Eu não gosto de falar muito não, porque eu sou chorona. Não gosto de ficar chorando. A Sueli estava ali conversando, e disse, nada abrir a boca, né, Sueli? Ela está chorando já. Deus para mim é o autor da vida. Porque Deus demonstrou vários milagres na minha vida que, quando Ele quer fazer, como diz Ana, Ele é o que dá e Ele é o que tira. Ele é o que faz e refaz. Sabe, André, é difícil Deus tirar algo daquilo que a gente quer. Não é difícil? Aí você fala assim, querem Deus tira aquilo e eu vou falar que Ele é o autor da vida? Ele é o autor da vida, Andréia. Ele é o autor da vida. Eu me lembro até hoje, eu estava grávida do Arthur. E quem conhece a minha história sabe que eu tive muita dificuldade para segurar filhos. Muita dificuldade, muita dificuldade. E eu mal conseguia gerar. Porque quando a mulher é estéril, ela sabe que não vai ter. Ponto final. Mas e quando você sabe que você pode ter e quando você tem, vai embora. Todas as vezes vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu estava grávida do Arthur e eu estava limpando a minha casa e eu percebi que eu estava com sangramento. Eu falei, de novo não. Vou abortar de novo. Eu falei, Senhor, não. Eu falei, Jesus, né? Depois de 3, de novo, não, Senhor. E eu lembro que numa oração, bem nessa época, a pastora Sueli engravidou, a pastora Vanessa engravidou, e eu vi aquele multidão engravidando, e eu queria mais um, já tinha um Cauã, e eu queria mais um. E eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não estou te pedindo nada demais, Senhor, é só mais um filho. O que é pedir um filho? Só mais um, eu falei para Deus. Lá vai eu pôr Deus na parede. E eu lembro que eu estava com sangramento, e eu falei, eu não vou contar para ninguém. De novo, não vou contar de novo que eu perdi, não vou. E eu fiquei muito chateada. E eu sentei no meu sofá, e minha mãe não era muito de ligar, mas aquele dia ela resolveu me ligar. E ela me ligou aquele dia. E ela, filha, tá tudo bem? A gente embarga a voz, né? Tá, mãe, tá tudo bem. Tem certeza? Eu falei, tá tudo bem. Aí eu falei, não deixa ela perguntar de novo, não. Se ela perguntar, eu vou ter que chorar. Ela quer, tá tudo bem? Ai, mãe. Eu falei, mãe, eu acho que eu abortei de novo. Ela não acredita. E ela nem pergunta como eu tô, né? Você pegou peso, Kelly? Você pegou peso? Você subiu as escadas, sabe que não pode? Não, mãe, eu só limpei a casa, Não pode! E o Naldinho não estava em casa, estava trabalhando. Irmãos, por que eu falo que Deus é o autor da vida? Oração de mãe é fogo. Fala assim para o seu irmão, oração de mãe. Mãe que tem fé. E ela vai lembrar disso, né? O Arthur já está ali com quase 8 anos. E eu lembro que ela falou, fecha os seus olhos. Eu fechei os meus olhos e ela começou a orar. E eu lembro até hoje ela falando, Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego de vida. Toca nesse ventre agora e traz vida para essa criança. Traz vida para essa criança. E naquele momento, eu comecei a sentir Deus sentado comigo naquele sofá e cuidando de mim. E falando, essa você não vai perder de novo. Então, para mim, Deus é o autor da vida. Porque quando as circunstâncias disseram não, Deus veio e disse, é sim. Quando eu pensei que estava perdendo, Deus disse, eu estou dando vida de volta. Quando o diabo tentou tirar a minha esperança, Jesus disse, eu sou a sua esperança. Meu querido, entenda, Deus ele não mudou. Você pode ter mudado em tudo, porque nós somos falhos, somos carne, nós mudamos.
Mas Deus, Ele não mudou. Vi que o Gabriel saiu, eu pedi para ele ir preparar um louvor, mas eu só vou cantar esse trecho com você, desse louvor. Tenha certeza que 2023, se depender de Deus, tudo vai dar certo. Vai, Maicon. Mas depende muito mais de quem você é para que as coisas possam fluir. Canta assim comigo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua, erga suas mãos. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, aleluia. Você pode erguer as suas mãos e aplaudir o Senhor Jesus? Deus é maravilhoso. Meu querido, se foi quebrado um vínculo com Deus, se as suas fraquezas te fizeram se distanciar de Deus, se aproxime dele neste momento. Não é porque nós somos cristãos que nós não temos fraquezas, não temos nossas adversidades e nos afastamos de Deus também. Mas quando nós reconhecemos que nós precisamos e somos dependentes dele, as coisas começam a mudar, amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas mais uma vez louvam o nome do Senhor Jesus.